muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Muito feliz de você estar aqui. E pediria a todos que desligassem o vídeo para que a banda maior de comunicação fique com a Raquel, tá bom? Muito obrigado, Raquel. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez para estar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, eu me lembro que estive aqui com vocês há uns 2 meses, talvez. Eu acho que não chega a 2 meses. E o tema que me foi dado foi resiliência. Na ocasião, nós fizemos uma relação desse tema com essa estrutura, e aí eu recebi o contato do convite para nós voltarmos a esse tema. Então, eu fiquei com a mensagem de que eu deveria, então, aprofundar aquele assunto que eu fiz da última vez. E, realmente, é um assunto que me toca pessoalmente muito, e talvez por isso eu tenha passado para todos o meu entusiasmo. Outro dia minha mãe me lembrou, entusiasmo é ter Deus dentro. Eu tinha me esquecido da origem etimológica da palavra entusiasmo, né? Quando a gente tem um conhecimento e consegue passar esse conhecimento com alegria, né? Com motivação. Então, assim, a gente preparou para hoje uma coisa um pouquinho diferente, com mais referências bibliográficas e mais referências de alguns estudos, mas a temática tem o objetivo de tentar entender essas repercussões emocionais do passado e quanto elas influenciam a nossa vida hoje, principalmente a forma de nós reagirmos às nossas dores. No momento tão delicado da humanidade, em plena transição planetária, e numa semana em que a gente atinge no Brasil 550 mil mortos pela pandemia, realmente é um assunto que nos parece muito oportuno. Então, vamos lá. A gente fez o estudo com referências de 3 livros de Kardec: o Livro dos Espíritos, na parte 4ª, que fala das penas e gozos futuros; o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que eu amo esse capítulo, que é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados; e o Céu e o Inferno, também num capítulo que eu simplesmente adoro, talvez seja um dos que eu mais gosto da codificação, o capítulo 7º, as penas futuras segundo o Espiritismo, e ele fala especialmente do Código Penal da vida futura. A gente usou o livro Plenitude, da Joana de Ângeles, de toda a série da Joana de Ângeles. O livro Plenitude é aquele que fala do sofrimento, da dor, e o livro Sentido do Sofrimento, que da outra vez até me perguntaram de onde eu tinha tirado algumas informações, desse livro aqui, que é de um amigo, na realidade, uma pessoa a quem eu devo uma gratidão grande, que já fez palestras aqui no SEASC, que é o Milton Menezes. Então, vamos começar do começo, sobre o conceito de resiliência. Eu fui estudar melhor, né, gente? Eu fui olhar melhor esses conteúdos para tentar trazer para vocês alguma coisa um pouco diferente. E eu encontrei. A gente havia falado da outra vez que resiliência é um conceito que vem da física, que diz respeito às resistências dos materiais, e é definida como a capacidade de um material de absorver a energia e sendo capaz de voltar à sua forma original quando finda a causa da sua deformação. Quer dizer, o material ele é empurrado, sobre ele se incide uma força, isso faz com que ele deforme naquele momento, mas depois ele volta à forma anterior. Por que as minhas recentes reflexões essa semana aprimoraram o conceito? Porque eu percebi que, quando se conceitua, algumas pessoas referem a resiliência não só como essa capacidade de voltar à posição anterior, mas uma capacidade de voltar mais forte do que era antes. Então, esse acréscimo dessa referência, voltar mais forte do que era antes, me parece uma referência interessante. A outra coisa que eu descobri do termo resiliência é que a resiliência vem do latim, e isso, sim,
tem a ver diretamente com a pergunta que me foi feita para nós refletirmos essa noite. A palavra do latim é resilire. Resilire, que significa voltar atrás. Então, vamos guardar isso. Resiliência é a capacidade de um ser humano, claro, levado o conceito da física para a psicologia, do ser humano retornar, reerguer-se depois de uma grande dor. Mas, quando a gente olha a origem latina, a gente vê que é voltar atrás, voltar àquela posição de antes. Nós vamos tentar entender esse voltar atrás sob o sentido espírita, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com os próprios problemas, de sobreviver, de superar os momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, independentemente da situação. Uma outra coisa que a gente descobriu sobre a resiliência é que ela é considerada na psicologia como o contrário da depressão e da ansiedade. Então, o contrário da depressão não é a alegria, gente. Segundo alguns psicólogos, o contrário da depressão é a resiliência. Então, olha que curioso, né? Passemos, então, a própria estrutura aqui do nosso estudo para vocês compreenderem. Eu dividi o estudo, então, em 5 pontos. O primeiro é esse, sobre o próprio conceito de resiliência, com essas informações novas que a gente conseguiu pesquisar. Vamos falar, o segundo ponto, sobre o sofrimento. Vamos falar sobre a visão da doutrina espírita. Vamos falar sobre a pedagogia do sofrimento e, no final, sobre o processo de sofrer e a construção da fé. Qual o sentido do sofrimento, né? A maioria de nós, da humanidade, vendo a vida sob o ponto de vista da matéria, tende a achar que o motivo do sofrimento está em algum aspecto externo ao indivíduo, alguma coisa que está fora de nós. Por exemplo, se nós temos um problema orgânico, a gente tende a achar que foi uma disfunção do corpo. Se a gente tem um problema emocional ou um problema de relacionamento, a gente tende a achar que foi a forma como nós fomos criados lá na nossa infância. Sempre atribuindo a uma causa externa. Isso é um momento muito comum de ação, de reação nossa diante das dores, porque a gente quer fugir um pouco da compreensão profunda que a dor pode nos trazer. Então, a gente tende a atribuir aquela dor a causas exteriores. É um modelo mecanicista, reducionista de ver o homem. Esbarra nas... um minuto só, gente, eu estou com um problema aqui que eu vou desligar. Esbarra nas questões dos pressupostos filosóficos individuais. Isso é importante, porque cada um de nós tem o seu conjunto de valores, de princípios de vida, e esses princípios de vida, eles influenciam, sim, a forma de nós sofrermos e interpretarmos a dor. Então, passa o pecado, pela culpa, pela punição, o que nós achamos desses conceitos, pela crença num Deus vingativo e arbitrário. Uns são mais conformados, outros são mais revoltados, as pessoas têm perspectivas de vida diferentes, valores, situações sociais diferentes, culturais, financeiras, mas a gente pode tentar entender, porque todos nós somos muito parecidos nessas reações. O sofrimento ele foi interpretado ao curso da história da humanidade de formas diferentes também. Lá no início, se entendia que era um castigo divino. Para quem gosta de estudar as histórias do Antigo Testamento, lembra bem aquelas histórias dos castigos divinos, né? Lembram daquela história das pragas do Egito? Então, tudo isso era atribuído a essas explicações mitológicas. Os deuses decidiam e os deuses puniam a humanidade, né? Então, quando chovia e tinha uma enchente, era o Deus o Deus do politeísmo que provocava aquilo. E todas aquelas questões que nós atribuímos como humanidade a essas causas mitológicas. Depois a gente passou pelo período marcado pelo pensamento judaico-cristão, que apesar de Jesus ter dito para a gente que Deus era nosso Pai, a gente continuou muito presa àquela ideia da punição, da vingança, e a gente não conseguiu entender exatamente, até hoje, passados 2000 anos, a gente ainda não consegue entender. Então, o sofrimento ele vai ser visto como punição dos pecados cometidos pelo homem. E se tornou, para a religião oficial, que na realidade era uma compreensão errada
da própria essencialidade da lei de Deus, ela passou a ser um recurso de reduzir os excessos da população. As pessoas cometiam excessos, então se atribuía ao pecado a consequência do sofrimento como punição, como uma forma também pedagógica de tentar coibir os excessos. Nesse momento, o ser humano passou a ser dividido em dois: o espírito e o corpo, a parte espiritual e a parte corporal. E sempre vista a parte corporal como sendo um agente de desvio e de perdição do espírito. E isso justificou, na antiguidade, o sofrimento pelo autoflagelo. As pessoas se autopuniam, puniam o seu próprio corpo, quando achavam que esse sofrimento poderia ser um sofrimento que poderia dignificá-las e reforçar e fortalecer o espírito. Nós trazemos isso ainda hoje, né? Nós trazemos essa questão que a Joana de Ângeles fala do atavismo, né? Aquilo que vem do passado, que passa a ter uma interpretação muito mais fácil com a doutrina espírita. Nós vamos continuar ainda sobre o sofrimento. O sofrimento ele também foi interpretado pela ciência. Então, houve uma evolução muito grande na ciência, lá no final da Idade Média. Houve aquela ideia de que a Terra não era o centro do universo, mas era o Sol. Depois Galileu Galilei veio com todo o método científico, tanto que ele é considerado o pai da ciência moderna. E aí descobriram as bactérias, descobriram os vírus, descobriram os agentes provocadores das doenças infecto-contagiosas, que na história da humanidade foram as grandes causadoras das grandes mortes, na grande quantidade de mortes. Então, vamos agora a gente consegue fazer uma relação direta com esse momento que nós estamos vivendo. E aí o homem, a partir do momento que ele descobre esses micro-organismos, ele passa a influenciar a natureza, o que representou uma supremacia do pensamento racional sobre o pensamento mítico e religioso. Então, aquilo que pudesse ser observado, mensurado, medido, seria da ciência e da razão. Aquilo que fosse da ordem do subjetivo, do intuitivo, seria místico, religioso, seria do campo das religiões. Então, nós dividimos. Essa divisão teve um aspecto positivo, porque permitiu que a ciência se desenvolvesse. A partir do momento que a religião, que era uma questão de ordem, que estabelecia critérios morais, permitiu que a ciência se desenvolvesse. Então, ela se separou da religião e seguiu em frente. A tecnologia cresceu. Mas tem um aspecto muito negativo, que é a tendência de pensar que tudo que é subjetivo, tudo que é religioso do ser humano é ingênuo, distante da realidade concreta, há um despreparo científico e é um artigo de fé. Quer dizer, a fé passou a ser considerada coisa de pessoas frágeis, ingênuas, que não precisam, que não conseguem evoluir e ser racionais pela ciência. Então, olha o perigo também dessa divisão, essa divisão que fez com que crescesse o materialismo contra o qual nós lutamos até hoje. Na visão da doutrina espírita, com o surgimento da doutrina espírita, esses dois aspectos puderam, de novo, se harmonizar nos princípios espíritas. Houve uma convergência de ciência, de filosofia e religião. E os 5 princípios básicos da doutrina espírita, eles abriram para nós horizontes muito grandes, né? A existência de Deus, sobrevivência da alma, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade com os espíritos e pluralidade das existências, a reencarnação, elas acabam dando para nós uma lente de compreensão do mundo muito melhor. Então, os espíritas, eles têm hoje, sim, condições de interpretar os sofrimentos da vida de uma forma melhor. E essas repercussões emocionais do passado, do qual nós não nos recordamos, na nossa vida de hoje, a gente tem condição de interpretar. Mesmo assim, nós pensamos como espíritas ainda ligados àqueles padrões que o atavismo, quer dizer, que esse fenômeno de sermos sucessores, herdeiros de nós mesmos, de toda a cultura do passado, a gente ainda traz esse ranço da punição, né? Essa coisa do pecado, da punição. E muitas vezes a gente deixa de prestar atenção, até nós espíritas, nos resíduos inconscientes, e aí vem a fala do Milton,
quase atávicos que trazemos nas nossas encarnações, onde partilhamos as convicções da necessidade da punição e do pecado. Então, trazemos esses resíduos inconscientes e interpretamos a vida dessa forma. Quando nós falamos da visão espírita das aflições, nós temos na literatura espírita muita coisa que nos ensina. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala das causas das aflições, ele fala das causas atuais, das causas anteriores. E eu diria que a gente pode aqui fazer uma reflexão sobre essas causas anteriores, sobre o aspecto subjetivo da necessidade de controle. Então, vamos aí uma palavra que eu queria trazer para vocês hoje na reflexão. Controle. O controle é uma necessidade, é um hábito do psiquismo no sentido de tentar entender e preservar o mal. Controlar tudo. Né? Tem pessoas que são mais controladoras e menos controladoras. Por exemplo, tem pessoas que são previdentes, tem pessoas que são imprevidentes, tem gente que cuida da própria aposentadoria, tem gente que faz ginástica desde cedo para cuidar da própria saúde, tem gente que cuida da própria alimentação, pensando nos juros que não quer pagar no futuro da vida física. Né? Então, mas esse controle pode ser um controle que pode chegar ao nível do desequilíbrio. Mas o fato é o seguinte, nos alimentamos bem, fazemos exercícios todos os dias, mas a gente não tem controle sobre o nosso corpo. Nosso corpo, apesar de ser bem cuidado por nós durante a nossa existência, ainda assim pode apresentar uma doença sobre a qual nós não podemos ter uma solução. Então, o controle ele tem que lidar com uma situação da vida que se chama impermanência. A vida não é permanente, a gente não tem como fazer com que tudo fique sob controle, tudo fique previsível, porque a vida é feita de previsibilidades. E aí a gente volta e resgata o que nós falamos no nosso último encontro aqui, sobre a resiliência, sobre o conceito da raiva. A raiva ela é uma emoção que nos surge quando a gente está diante de uma iniquidade, naquilo que nos parece, no primeiro momento, uma injustiça. Alguém foi demitido do emprego, eu fui demitido, meu companheiro que trabalha pior do que eu não foi demitido. A gente sente que foi uma injustiça e a gente sente raiva. E os psicólogos nos dizem que essa raiva ela pode ser uma raiva disfuncional, que vira agressiva, vira agressão e nos faz muito mal, ou ela pode ser uma raiva mobilizadora, que nos mobilize para acertar e fazer coisas boas. A própria Joana de Ângeles, quando ela fala da raiva, ela diz que a raiva é um sentimento que nós devemos legitimar no sentido acolher, para elaborar, digerir, para que ele não vire ressentimento. O ressentido é aquele que sentiu raiva, mas reprimiu a raiva, não elaborou a raiva, não entendeu a raiva e acabou ficando ressentido. A gente também conhece na literatura espírita os objetivos que Kardec indica no Evangelho segundo o Espiritismo para o sofrimento. Eu vou até ver aqui, são 6 que a gente distinguiu em Kardec. A advertência de que fez mal, o sofrimento vem para nos trazer experiência, principalmente para os espíritos mais endurecidos. Ele nos faz sentir, vamos guardar essa palavra com caixa alta, sentir a diferença entre o bem e o mal. Ele nos faz sentir a necessidade de nos melhorarmos, ele nos faz exercitar a inteligência e ele nos faz exercitar a paciência e a resignação. Então, são 6 grandes objetivos da dor que o próprio codificador traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Rapidamente também, o céu e o inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, ele fala que quando o espírito se desequilibra com a própria consciência, com a lei de Deus, que está na sua consciência, ele passa por 3 passos para voltar ao equilíbrio: o arrependimento, a expiação e a reparação. A expiação é justamente aquilo que todos nós conhecemos bem, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, e é justamente essa expiação que caracteriza o nosso sofrimento. E é muito complicado. Mas agora vamos a um outro conhecimento espírita, que é justamente na tentativa que a gente vai ter aqui de responder à pergunta que nos foi feita aí, como esse desafio para a noite de hoje, pela direção da reunião
ao fazer o convite, né? A pergunta foi, vou repetir o que o Paulo já falou, as repercussões emocionais do passado influenciam a construção atual da nossa resiliência e da nossa fé na atual existência? A partir das experiências do passado, isso pode explicar a forma como nós reagimos às dores e a nossa capacidade de voltarmos e nos recuperarmos ou de não nos recuperarmos? Porque a resiliência é quase uma medida dos materiais na física. Ela seria também uma medida do nosso comportamento, da nossa forma de funcionar emocionalmente. Então, existem pessoas que são mais resilientes, mas existem pessoas que são menos resilientes. Quer dizer, pessoas menos resilientes são as pessoas que têm muita dificuldade de se recuperar depois de grandes abalos. Então, vamos lá saber se essas repercussões emocionais do passado. E aí nós vamos trazer aqui a terminologia do Manuel Filomeno de Miranda. Associações inconscientes com o passado. Voltamos ao conceito do Manuel Filomeno de Miranda. Estamos vivendo, normalmente, uma experiência de vida. Pegamos um transporte e, nesse transporte, vamos para o nosso trabalho. Dentro do transporte, acontece um assalto. Esse assalto acaba resultando na morte de uma pessoa. E nós presenciamos a morte dessa pessoa naquele momento. Aquele fato, presenciar a morte de uma pessoa por agressão de um assalto, pode, dependendo do nosso psiquismo, da nossa história, das encarnações passadas, aquilo que nós trazemos que está esquecido, fazer uma associação inconsciente, entendendo aí o inconsciente como aquele local de diversas camadas diferentes. O Milton Menezes, ele até faz a metáfora como se fosse uma cebola. É como se fosse uma cebola que tem as camadas lá do fundo e tem as camadas superficiais. Assim funciona a consciência humana. As superficiais é a consciência, mas tem inconscientes, até o inconsciente profundo. Esse inconsciente profundo, lá no fundo do inconsciente, é onde estão as nossas experiências sofridas do passado. A pessoa viu, então, uma agressão que resulta no desencarne de alguém, e ela, naquele momento, apresenta uma comoção que leva a um desequilíbrio psíquico, às vezes psiquiátrico, permanente. Então, já ouviram falar de pessoas que passaram por grandes traumas, e esses traumas levaram ao início de um problema grave de saúde mental, a partir do qual a pessoa teve de começar a tomar medicamentos, às vezes até ser internada, porque antigamente era comum a internação. Hoje, graças a Deus, nós evoluímos no Brasil e a gente tem uma política antimanicomial, para que não haja mais manicômios, né, para que as pessoas só sejam internadas no momento de surto psiquiátrico. Depois de medicadas, elas possam ter um atendimento ambulatorial, vivendo em sociedade. Então, assim, mas no passado era muito comum as pessoas serem internadas. Então, todo mundo já ouviu falar de alguém que passou uma experiência dessa. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele fala que a gente pode passar por um processo de autoobsessão, que decorre da necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de expungir crimes perpetrados e que não foram denunciados nem também justiçados a seu tempo. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da autoobsessão, que é um conceito muito interessante, que surge a partir dessas associações inconscientes. E fala-se o seguinte: a alma culpada, ela traz dentro de si como se fosse uma brasa viva a queimar. As lembranças do passado misturam-se com os pensamentos do cotidiano do hoje, gerando perturbações e receios aparentemente infundados para o observador comum. Então, a gente olha uma pessoa reagindo e diz que ela tem medos, paranoias, às vezes não gosta de andar à noite na rua, tem muito medo de entrar em lugares escuros, é claustrofóbico, não entra em elevador. Quer dizer, são coisas que aparentemente, racionalmente, são infundadas, mas a gente observa que a pessoa tem uma reação emocional, e às vezes nós mesmos estamos nessa situação. Os centros de consciência são invadidos pelas fortes impressões desagradáveis do passado, que passam a governar em desalinho as reações emocionais do eu consciente, produzindo muitas vezes alienação. Esse é o conceito da autoobsessão. Essas associações inconscientes com o passado também ocorrem em outros momentos. A autoobsessão, ela leva
a vários problemas. Alguns deles têm relação com o sofrimento. Até vou dar aqui para vocês, na descrição que é dada no livro, a autoalimentação do clima de autovitimização, aquela sensação de se colocar sempre como coitadinho, né? A fuga da realidade, os delírios de perseguição. Então, isso tudo está dentro desses processos de auto-obsessão. A pessoa que tem esse processo de auto-obsessão, quer dizer, o próprio psiquismo vem e acaba interferindo na sua vida cotidiana, ela às vezes tem posturas ambíguas. Ela quer sofrer, mas queixa da dor o tempo todo. Então, ela busca o sofrimento, ela não quer sair do sofrimento, apesar de todos estarem perto, tentando ajudar, ela fica ali, ela se compraz no sofrimento e, ao mesmo tempo, se queixa do sofrimento. Ela tem um prazer mórbido de procurar sofrer. Então, esses processos são processos graves patológicos. Mas e nós, né? E o nosso dia a dia? E a nossa vida? E como é que nós vivemos isso? Então, vamos pensar que essas experiências de dor causadas de causa externa, quero dizer, nós não fizemos nada que justificasse isso. Perdemos um ente querido, por exemplo, para a Covid, ou apresenta-se em nós um câncer, uma doença muito grave, de outra ordem, que nós não contribuímos, apesar de todo o nosso cuidado com o corpo, nunca fizemos nada para parecer o câncer. Essas soluções que são externas, dependendo de como o espírito age diante daquela experiência, ele também pode iniciar um processo de auto-obsessão. Esse processo o psiquismo, as experiências do passado vêm e começam a interferir e fazer associações, ligações com aquelas experiências, geralmente de dor, dessa vida. Então, o Milton Menezes, ele nos fala que diante dessa dor, a gente tem posturas subjetivas diferentes. Ele diz aqui 4 posturas que a gente pode ter diante da dor. Vamos ver se a gente se encaixa em algumas delas. Revolta. Eu não aceito as modificações que influenciam a minha qualidade de vida, os meus projetos. Não me conformo com a impotência diante dos fatores que eu não tenho como modificar. Lembra que a gente falou lá do início que parte das nossas dores são daquela necessidade de controle e da nossa incompreensão sobre a impermanência da vida? A revolta está muito ligada a isso. A revolta é essa reação subjetiva à dor em que a gente não se conforma e que a gente tende a abrir mão dos nossos planos. Isso é muito grave. É uma reação subjetiva bastante grave e preocupante no momento da dor. A segunda reação que o Milton nos traz: angústia, insegurança e medo. É a segunda reação. As expectativas de um crescente declínio da qualidade de vida. Muitas vezes a gente vê que a nossa vida, a velhice vai chegando, né? As idades vai chegando, a gente fazia coisas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, a gente comia coisas que a gente já não consegue mais comer. Gosto muito de pão doce, mas hoje se eu como um pão doce eu fico com azia, eu me sinto mal. Como é que fica a situação? Quer dizer, a gente começa a ter de abrir mão de algumas coisas que nos davam prazer e satisfação na vida. Então, a gente acaba tendo uma angústia e uma insegurança pelo que vier no futuro, porque a gente não consegue manter sob controle tudo. Haverá modificações na vida. Então, há um medo diante dessas perspectivas. Os meus idosos da minha família vão desencarnar. Como é que eu vou viver sem a minha avó? Como é que eu vou viver sem o meu pai? Né? Como é que eu vou viver sem a minha madrinha? Então, essas perspectivas geram medo também. Então, a angústia, a segunda reação, a insegurança, angústia e medo de perdas eminentes, de perdas de conquistas, até de imagem social, de segurança financeira. Isso tudo pode nos atingir também. O terceiro é o abatimento e a tristeza. Diante da frustração, diante de um planejamento, a gente planejou, a gente controlava, e a gente se frustrou de não se verem, diante da frustração de não ver atendidas as nossas expectativas de realizações em vários aspectos da vida. E aí a gente pode reagir com abatimento e tristeza. E a quarta reação possível, segundo Milton, seria um sentimento de culpa. Onde é que eu errei para passar por isso? Olha como é que isso é parecido com os espíritas pensam. A gente pensa no passado. Onde é que eu errei no passado para passar por isso? Mas imagina que eu errei. Então, é profundo esse sentimento, muitas vezes inconsciente. A pessoa tende a avaliar que a situação resultou tão negativa por sua falha ou descuido da sua parte, considerando-se a única responsável pelo sofrimento resultante dessas alterações. É claro
que a culpa ela pode ser uma culpa, como a Joana de Ângeles nos diz, uma culpa terapêutica, que nos resgata e nos ajuda a evoluir. Mas essa culpa aqui é a culpa do controle. O Milton explica isso muito bem no livro e ele me ajudou muito nesse aspecto, porque eu, pessoalmente, tinha essa dificuldade. Sabe quando acontece alguma coisa errada, alguma coisa de sofrimento em torno de você? O teu primo teve um problema de saúde grave, uma pessoa da família está passando por uma dificuldade financeira grave, acontece uma tragédia em algum lugar. Você olha isso tudo e você empaticamente se mobiliza muito, mas se mobiliza como se você fosse garantidor de que aquilo não acontecesse. Porque uma coisa é a gente ter equilíbrio na empatia, a solidariedade, o acolhimento na dor do outro. Outra coisa é a gente se achar potente o suficiente, quer dizer, prepotente, ao ponto de evitar a dor do outro. A gente não é capaz de evitar a dor do outro. Isso, para mim, pessoalmente, teve um aspecto muito forte, porque quando eu trabalho com famílias em conflito, no Poder Judiciário. Então, quando eu comecei a trabalhar com os divórcios e os casais se divorciando e o sofrimento das crianças naqueles divórcios difíceis, eu sofria muito, porque eu me sentia responsável por interferir de forma eficaz para que as crianças não sofressem naquela situação. E esse sofrimento, esse sentimento de culpa, quando eu não conseguia evitar, quando o livre-arbítrio daquelas pessoas acabava levando à dor daquele grupo familiar todo, eu me sentia falida, arrasada, como se eu tivesse a responsabilidade de evitar aquela dor. Essa postura eu consegui concluir em terapia que era uma grande prepotência, porque uma coisa é ser empático, outra coisa é ser acolhedor, e ser oportuno, né? E ser ágil na ajuda possível que nós possamos dar ao outro. Outra coisa é a gente se colocar nessa posição de garantidor da felicidade do outro, de garantir de que não aconteça o mal. E quando esse mal acontece, a gente se sentir profundamente culpado por isso. Então, isso é um fenômeno que o Milton fala, que a terapia explica, que não é um fenômeno saudável. Então, é só para a gente ver que tem uma sutil diferença entre a empatia e essa posição de garantidor prepotente que, às vezes, nós podemos apresentar e que pode nos imobilizar, que pode fazer com que a gente não cuide da nossa saúde, que a gente pode entrar no processo até de auto-boicote, de autodestruição. Não sei se vocês conheceram o Jorge Andréa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Uma vez tive a oportunidade de fazer um painel em que ele estava. Eu participei desse painel como expositora também. E ele era uma pessoa encantadora. E é um psiquiatra espírita que deixou alguns livros muito ricos para nós. E ele deixou um livro chamado Visão Espírita das Distonias Mentais. E ele fala o seguinte: a experiência em si, ela pode não ser difícil, mas sim as oposições e resistências que nós dirigimos aos fatos com as nossas viciações. Então, a experiência ela pode ser uma experiência de dor. Mas aquela carga além de aflição que nós colocamos, aquela carga além desses sentimentos, revolta, angústia, insegurança, medo, abatimento, tristeza, sentimento de culpa, isso tudo já são as nossas viciações. Então, assim, é importante a gente ter um olhar para como nós funcionamos diante do sofrimento. Porque da forma que nós funcionamos diante do sofrimento, pode ser ali o caminho do autoconhecimento para nós sabermos onde estão as nossas fragilidades do passado. Na medida em que essa reação emocional ao sofrimento é, sim, uma repercussão de coisas que nós vivemos no passado. A gente tem aqui uma outra classificação que eu não vou me deter muito, mas vocês devem conhecer a Elizabeth Kübler-Ross. Ela era uma médica estudiosa de doentes terminais, e ela dizia que o doente terminal ele tinha um ciclo, né? Negação, revolta, barganha, depressão e aceitação. Então, quem não conhece a Kübler-Ross, eu acho que vale a pena depois dar uma procurada, porque vale a pena entender como é que funciona a pessoa quando ela descobre que tem uma doença que vai levar ao seu desencarne. As reações, então, eu não me conformo, eu cheguei ao fundo do poço, não tem saída. E se eu cheguei ao fundo do poço, que é uma reação emocional, ela tem muito a ver com esse conceito de resiliência
que a gente traz hoje aqui. A gente é como se não tivesse perspectivas. Existe uma falta de fé e de confiança na própria capacidade de viver aquela experiência. E aí, a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte para a gente, que a gente tem um problema, ela voltando àquela história do controle, no livro Plenitude, ela fala o seguinte para a gente: o homem vive na Terra sob a ação de medos. Medo da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso e da morte. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução. Então, a falta de condições que a gente, às vezes, se sente, essa sensação de desamparo. Diz o Milton Menezes, no livro, que essa sensação de desamparo, que já foi vivida por nós como espíritos imortais em várias existências, ela marca o inconsciente profundo de tal forma que, às vezes, na hora que a gente passa pelo sofrimento agora, séculos depois daquela experiência que deixou a marca no nosso inconsciente profundo, a gente resgata essa sensação de que eu não vou dar conta. Essa dor é demais para mim. Eu vou enlouquecer, eu não consigo viver assim. Então, essa sensação de que eu não dou conta é uma das características que podem acontecer conosco nas dores da vida. Como se nós não tivéssemos condições de passar por aquela grande dor naquela vida. Existe vários estudos ainda sobre essa questão do sofrimento, mas a gente vai fazer aqui alguma síntese. Na realidade, eu peguei esse livro do Milton há muitos anos atrás, eu fiz um resumo todo do livro, então eu fiz o fichamento grande do livro, ele tem muita coisa interessante, mas eu estou passando aqui uma síntese para vocês. Ele fala que a gente tem um domínio ilusório do ego. O ego é isso que a gente carrega do passado, né? A gente sofre. E quanto maior a nossa conscientização da nossa realidade espiritual, maior a possibilidade de elaborar saídas para esse sofrimento. Então, quanto mais autoconhecimento nós temos, mais perspectivas nós vemos diante do sofrimento. O autoconhecimento ele não passa só por um processo racional de autoconhecimento, de percepção. Ele passa também por uma visão, algo que passa pela emoção. Então, vou voltar ao ensino do Jorge Andréa, nosso querido psiquiatra espírita, eu acho que uma das lideranças e um dos primeiros estudiosos da emoção humana encarnado, que nos trouxe muito nos seus livros. Ele fala também no mesmo livro, Visão Espírita das Distonias Mentais, no mesmo livro. Ninguém se encontra no mundo para realizar de modo integral os seus desejos conscientes, aqueles que se desenvolvem principalmente em relação com os fatores do meio. Mas o que a natureza íntima e a estrutura do inconsciente impõe. Então, nós viemos ao mundo para realizar a natureza íntima e a estrutura que o inconsciente impõe, visando as necessidades evolutivas do ser. A tendência será sempre para o equilíbrio nos diversos fatores da vida. A gente veio para isso. A gente veio para esse processo de tirar do fundo da cebola, na metáfora da cebola, daqueles nódulos traumáticos que estão no inconsciente profundo, eles saírem. É para isso que existe a vida. E, muitas vezes, na nossa fase evolutiva, isso se dá pelo sofrimento, quer dizer, pelo estímulo da dor em alguns momentos graves, né? Além do conhecimento, então, intelectual da nossa realidade espiritual, diz o Milton Menezes, é necessário experimentar, vivenciar, compreender essa realidade. O sofrimento é uma forma de sinalizar uma dica para as distorções internas que nós trazemos, as nossas incoerências que precisam ser harmonizadas e as suas deficiências que precisam ser identificadas e revertidas através do desenvolvimento de novos valores. Lembra lá no início que o Milton fala
que muito do que nós temos diante das dores diz respeito às nossas percepções de vida, à nossa forma de ver o mundo, às nossas perspectivas. Então, assim, a principal consequência, segundo o Milton Menezes, do sofrimento, desse novo paradigma do sofrimento, seria a constatação da existência de diversos níveis de consciência, além dessa normalmente identificada pelos nossos sentidos básicos que nós usamos no nosso corpo, né? A gente passa a encarar o ser humano de forma mais, não apenas como uma máquina biológica, como ser biopsicossocial, né? Cultural, um ser que tem várias dimensões, isso na fala da nossa querida professora de todos os dias, a Joana de Ângeles. Bom, e o que é a pedagogia do sofrimento, então? O que o sofrimento nos ensina? É um mecanismo de funcionamento do psiquismo do ser imortal, que busca a reorganização íntima a partir da experiência extrema do sofrimento. Então, Raquel, o sofrimento ele é essencial? Não. É porque nós somos convidados várias vezes a sairmos e deixarmos nossos valores passados, mas a gente não deixa, porque esses valores, eles fazem parte da nossa essência, do nosso ser. Para a gente sair desses valores que precisam ser modificados e revistos, a gente insiste, apesar dos diversos convites que a vida nos dá, a gente insiste nesses valores. Para a gente sair deles, aí a dor tem que chegar. E a dor, ela nos sinaliza onde está a nossa dificuldade. Então, se nós pensarmos, temos dores em relacionamento, temos dores no nosso corpo físico, temos problemas de saúde mental, vamos analisar as nossas dores e já buscar um modo de autoconhecimento. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ainda diz o seguinte para nós: o sofrimento é via de redenção espiritual face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva. Não tem punição nisso. Educando ou reeducando através dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve o comprometimento. O sofrimento ele dá a dica de onde estão os nossos compromissos assumidos. Ou comprometimento, desvio da rota, o desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. Vamos, então, à última parte, já caminhando aqui para a conclusão das nossas reflexões da noite. A pergunta que fizeram para nós na direção da reunião, para nós respondermos hoje, seria: as repercussões emocionais do passado influenciam a construção atual da nossa resiliência, da forma de nós reagirmos às nossas dores e da nossa fé na atual existência? Então, vamos agora às nossas propostas de solução, né? Porque a gente não pode ter uma noite com reflexões sobre as dores sem trazer uma luz para todos nós nessa compreensão desse assunto tão complicado que é o nosso psiquismo, a nossa emoção, o que nós trazemos do nosso passado. E aí a gente lembra de novo no Livro dos Espíritos, no capítulo 5º, que os Espíritos dizem a Kardec, o materialista ele reage ao sofrimento apresentando covardia moral. Covardia moral que pode levar até mesmo ao suicídio. E a gente lembra do exemplo triste de Judas no Evangelho, né? A covardia moral diante da percepção do próprio erro, levando ao suicídio do amigo de Jesus. O espiritualista, aquele que entende que há uma vida futura, ele sim já tem uma consolação e uma paciência importante. Mas o espírita, que consegue entender que além da vida futura, após a morte, após essa dor, e que a vida é muito mais, e que a gente tem muito mais pela frente a andar, a gente tem um passado a compreender, um passado a conhecer, um passado do qual nós devemos nos libertar desses nódulos traumáticos do nosso inconsciente. Essa explicação que a doutrina espírita nos dá, ela infunde coragem moral. O espiritismo é o melhor antídoto contra a loucura, que vem do desespero, e contra o suicídio, que vem da impaciência. Os princípios espíritas nos fazem suportar melhor a aflição, por causa da certeza no futuro
e na certeza de que as vicissitudes da vida, são palavras de Kardec, de que as vicissitudes da vida derivam de uma causa e porque Deus é justo, justa há de ser esta causa. E aí vamos pensar o seguinte: para ser resiliente é preciso ser humilde, não querer controlar a vida e observar com sabedoria aquilo que nós não podemos mudar. É preciso ter esperança, ter a certeza de que virá um futuro melhor, né? E essa certeza a doutrina espírita nos dá muito claramente. Mas é preciso ter fé. E o que a gente pode falar dessa fé, né? Essa fé da pessoa resiliente, essa resiliência que está sendo apresentada pelos psicólogos na modernidade, pelos psiquiatras, como grande antídoto contra a depressão e a ansiedade, gente, que é uma epidemia no mundo, né? Os problemas de saúde mental. A fé, então, é a certeza num futuro. A fé, segundo a gente consegue compreender, é de que tudo que nos ocorre tem um motivo justo, mesmo que a gente não conheça esse motivo. A fé de que Deus é justo, e se Deus é justo e bom, esse motivo há de ser justo, como diz Kardec. Então, é uma compreensão profunda da justiça divina. E o terceiro aspecto da fé, de que nenhuma aflição é superior às nossas forças. Porque se Deus é justo e bom, é porque, pedagogicamente, esse sofrimento chega para nos ajudar e não teria nenhum sentido que esse sofrimento viesse superior às forças para que eu superasse, para que eu passasse por ele com dignidade e com serenidade. Porque sim, é possível passar com dignidade e com serenidade. E aí a gente lembra daquela frase linda no comentário de Kardec, pergunta 982 do Livro dos Espíritos. A crença do Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e com resignação. E aí eu queria lembrar com vocês e dividir com vocês uma imagem, uma metáfora que eu aprendi numa palestra espírita, gente, mas eu sou espírita desde criança, mas muito criancinha, muito criancinha. E minha mãe, que é uma grande conhecedora de doutrina espírita, ela fazia eu assistir palestras desde que eu era muito pequena. E eu me lembro, mas eu não me lembro quem falou isso. E aí vocês vão, se alguém conhecer, vai me ajudar. Uma metáfora que um determinado expositor, que eu não me lembro quem, falou numa palestra espírita ao conversar sobre a fé. Ele falou o seguinte: quando você vive no seu dia a dia, acorda de manhã e vai tomar um gostoso café da manhã e você está com muita fome, você vai lá e come se alimenta, o seu gostoso café da manhã. Você faz aquilo automaticamente e você tem certeza que o seu corpo será capaz de digerir os alimentos que você comeu. Isso não é certo? Antes de você tomar café da manhã, você lembra? Fica na dúvida, será que o meu corpo vai digerir os alimentos que eu comi? Eu posso morrer se o meu corpo parar de funcionar. Se o sistema digestivo parar de funcionar, eu vou morrer, porque vai parar tudo, eu vou parar no hospital. A gente não faz isso. A gente simplesmente se alimenta. Porque a gente acredita que este corpo vai funcionar e digerir os alimentos que a gente alimentou. Gente, isso é uma metáfora grosseira, simples do que é a fé. Só que a fé é isso com relação à lei de Deus. É ter certeza absoluta que está tudo no seu lugar. Essa certeza absoluta não se improvisa. Essa certeza absoluta não se tira do bolso sem se cultivar. Então, a fé, ela tem que ser cultivada nesses momentos como a gente está vivendo aqui. Momentos de reflexão em conjunto, entre amigos, momentos em que a gente consiga ler um bom livro e fazer uma reflexão pessoal sobre o livro, momentos no culto do lar na nossa casa, momentos de alegria, momentos de serenidade, momentos em que não há dor. É nesses momentos que a fé se cultiva. A fé, certeza no futuro. A fé,
certeza na justiça de Deus, de que todas as dores têm um motivo justo, e a fé, certeza absoluta de que nós somos fortes o suficiente para viver aquela experiência, por mais dolorosa que seja, com dignidade. Esse tríplice aspecto da fé faz com que nós consigamos desenvolver o que os psicólogos hoje modernos chamam de resiliência. Resiliência, que é o grande antídoto dos problemas de saúde mental da modernidade, digamos assim. Queridos amigos, eu fiz uma síntese aqui muito rápida do livro do Milton. Eu trouxe outras coisas misturadas, porque esse assunto é um assunto que eu já fiz 500 vezes na Casa Espírita, em acepções diferentes, quer dizer, cada hora a gente olha um aspecto diferente. Eu já falei sobre aflição, o sofrimento, já fiz sobre isso, já fiz sobre resiliência. A gente fala, sempre vem uma informação diferente, a gente faz uma organização diferente da fala. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim. Esse estudo foi extremamente útil para mim, ter organizado novamente, ter olhado novamente esses conteúdos que a doutrina espírita nos traz, e lembrando do conceito de fé, do conceito de resiliência que a gente trouxe no primeiro momento. Resilire significa voltar atrás. Resiliência, então, vista sob a ótica espírita, significa olhar para trás. Vamos olhar e descobrir o que nosso inconsciente aparece nos momentos de dor, para que essa dor possa ser um grande motivo de autoconhecimento, de regeneração verdadeira para todos nós. Que a paz do Senhor permaneça conosco. E, mais uma vez, gente, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Raquel, nós é que agradecemos, palestra maravilhosa, capaz de uma grande reflexão para todos nós e profundamente esclarecedora. Muito obrigado mais uma vez. E espero que você volte sempre, né? Porque é muito bacana. As suas reflexões são maravilhosas, os seus esclarecimentos são maravilhosos. E você falou de uma pessoa muito bacana que eu tive a sorte de conhecer também, que foi o Dr. Jorge Andréa. Né? Maravilhoso, querido. 90 e muitos anos, né? Então, maravilhoso. Muito maravilhoso. Por 2 vezes eu lembrei dele aqui, eu tenho um carinho grande por ele, é um espírito a quem o movimento espírita deve uma gratidão muito grande, porque quando ninguém falava desse assunto, né? Eu acho que antes da obra da Joana, o Jorge André é anterior à obra da Joana, acho que ele foi o primeiro a trazer o psiquismo analisado sob a ótica espírita, né? Com um conhecimento técnico que ele tinha como psiquiatra que era. Muito obrigado. Eu vou pedir para que você faça a nossa prece de encerramento. Só que antes eu vou pedir a todos os nossos companheiros médiuns que se sintam em condições que, durante a prece, façam sua irradiação em benefício da nossa casa, para que aqueles que possam ser atendidos, que o sejam, tá bom? Muito obrigado. Raquel, por favor, então. Vamos, então, todos juntos, nesse momento de fraternidade, de comunhão, de entendimento, de emoções, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, coordenador de todos nós, do nosso planeta, e pedir pela consolação de todos aqueles que sofrem nesse momento, pedir ajuda para todos aqueles que estão em desespero, aqueles que passam pela autodestruição, aqueles que perdem seus entes queridos, aqueles que sofrem e se sentem incapazes de passar por essa dor, aqueles que ainda não conseguiram cultivar a fé. Para aqueles que já têm fé, também pedimos para que resista, para que se consolide, para que se fortaleça também nos momentos de dor. Pedimos também pelos espíritos que trabalham na organização dessa casa, que nos acolhe, para essas reflexões tão importantes em torno da doutrina espírita. E agradecemos, nesse momento, pela oportunidade de termos conhecido em nossa existência a doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos ampara nos momentos de dor. Que assim possa ser. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.
Bom, vou desemudecê-los aqui. Pronto. Obrigada, Raquel. Beijo. Tchau. Eu que agradeço, gente, pela